Bom, meus queridos, estamos aqui nessa noite buscando louvar a Deus e eu quero, iniciando esse culto, convidar você para juntamente comigo, para nós iniciarmos esse culto com uma oração ao Senhor nosso Deus. Por favor, feche os teus olhos e vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor a graça que tem nos concedido, Senhor, de estarmos em Tua presença e podermos, Senhor, invocar o Teu nome. Acima de tudo, Senhor, que existe à nossa volta, nós temos esse direito, essa graça e essa liberdade. Nós Te louvamos nessa noite, Senhor, porque Tu tens sido fiel para conosco, nos permitindo estar na Tua presença para ouvirmos e entendermos as coisas da Tua vontade. Nos abençoa nessa noite, Senhor, trazendo graça sobre nossa casa, nos enchendo do Teu Espírito, ministrando, Senhor, através do louvor, uma palavra de esperança no nosso coração. Também da mesma forma, ministrando através da leitura, Senhor, e da aplicação da Tua palavra, algo que nos fortaleça, nos edifique, nos modifique, de maneira que possamos ser fortalecidos segundo Deus. É o que eu Te peço e Te agradeço no nome do Senhor Jesus. Bom, meus queridos, hoje aqui, iniciando essa programação, eu quero convidar você para estar cantando comigo um louvor bem conhecido. Eu não tenho certeza se vai ficar bem alto aí, acho até que não, né? Mas eu sei que você conhece esse louvor. Nós vamos estar cantando esse louvor e depois, em seguida, já vamos estar meditando numa palavra que pode, com toda certeza, e vai nos abençoar. Somente Tu és o Deus do impossível, Senhor, e não há outro além de Ti. O meu Deus é o Deus do impossível, aquele que me sustenta, que me levanta. Oh, Senhor, venha em meu favor, favoreça-me, Deus. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Obrigado, Senhor, por essa graça. Deus impossível. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Obrigado, Senhor. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Cante! Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha, Senhor. Venha em meu favor e cumpra em mim o Teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível
Louvado seja Deus, nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite. Eu quero convidar você para estar abrindo sua Bíblia juntamente comigo no livro de Isaías, capítulo 26, no versículo 20. Livro de Isaías, capítulo 26, no versículo 20. Eu recebi essa palavra de alguns irmãos essa semana e com toda certeza eu quero poder compartilhar com vocês. Vamos lá. Está escrito assim na palavra de Deus. Vou botar aqui. Isaías 26, 20. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Essa palavra eu recebi algumas vezes ao longo desse dia de alguns irmãos, e até disse assim: pastor, olha só essa palavra. Realmente essa palavra, ela se encaixa, parece que perfeitamente no momento. Ela diz aquilo que as autoridades estão dizendo para nós que nós devemos fazer. Meus queridos, eu queria começar essa pregação dizendo para você: será, ou com certeza, será que Deus está querendo falar conosco? Eu tenho certeza que nossa geração nunca passou por uma coisa semelhante. Você sabe que nós hoje estamos, quem sabe, tendo a oportunidade, ainda que de uma maneira que não gostaríamos, mas uma oportunidade de podermos estar repensando a nossa vida, repensando os nossos valores. A verdade é que Deus, Ele está nos permitindo avaliar coisas que realmente são importantes. Quem sabe hoje, eu e você que ficamos dentro da nossa casa, e espero que você tenha ficado dentro da sua, podemos pensar e dizer assim: o quão importante e valoroso é a liberdade. O quão importante é a liberdade. Poxa, nós podemos ter liberdade. Liberdade de ir, liberdade de vir. Isso é importante, isso é uma coisa importantíssima. Quem sabe tão importante quanto isso, ou quer dizer, até mais importante poderia ser a condição de você e eu. Estou procurando falar muito alto, está estourando aqui a minha garganta. Quem sabe mais importante do que a liberdade seria o direito de estar junto com os outros. Hoje é domingo. Normalmente os meus filhos vêm aqui na minha casa. Hoje eles não vieram. Os teus filhos foram na tua? As famílias puderam se reunir hoje? Será que isso tem valor? Será que isso é importante? Você poder estar junto com os teus netos? Você poder estar junto com a sua família? Poder fazer um almoço junto? Poder ter comunhão? Meus queridos, será que estender a mão para alguém e poder apertar essa mão, só isso? Ou quem sabe poder em algum momento dar um abraço? Será que isso é importante? Você já está sentindo falta disso? Sabe, às vezes um aperto de mão é desprezado, é uma coisa tão comum, tão normal. Mas, quando se tem falta dele, nós começamos a dar valor para isso. Eu quero nessa noite poder compartilhar com você que certamente tem muitas coisas que são importantes e valorosas para nós. E que nesse tempo então, onde quem sabe grande parte de medo, de preocupação com aquilo que vai ser do Brasil, com aquilo que vai ser do seu emprego, o que vai ser da minha família, será que eu vou ter, será que eu vou conseguir continuar? Quem sabe pensando um monte de coisas. Nós temos um momento onde Deus nos fez parar. Quem sabe nós dizemos assim: eu não tenho tempo, Deus, eu não posso, a minha vida é muito corrida, eu tenho faculdade, eu tenho que fazer isso. Deus nos fez parar e fazer repensar.
E é importante repensar. Quem sabe alguém pode dizer assim, mas na verdade, pastor, nós não podemos ir no culto. Meu querido, existe um ditado no mundo que diz assim, olha só, quando nós somos, a verdade deu uma queda aqui, mas já voltou. A verdade é que nós hoje, quem sabe não podendo ter o culto, não podendo ir no culto, será que Deus não está querendo falar comigo e com você a importância do culto, do reunir como igreja? Será que Ele não está querendo falar comigo e com você, mostrando para nós a importância que tem nós podermos ir no culto da maneira certa? Será que quando nós estamos indo no culto, será que nós estávamos verdadeiramente, agora que estamos sentindo falta, estávamos fazendo isso da maneira correta? Será que estávamos ali com o coração? Será que estávamos indo porque tínhamos que ir? Será que estávamos ali para olharmos as roupas dos outros, ou para, quem sabe, fazer uma amizade com o bebedor da água? Meus queridos, eu penso que é um momento de repensar. Eu ouvi dizer de uma pessoa que disse o seguinte, mas como é que pode isso da igreja estar fechada? Meus queridos, quando eu fui comunicado por um irmão a respeito desse assunto, me veio ao coração uma coisa muito segura na hora que a pessoa falou. Isso também é Deus nos ensinando, especialmente para essas pessoas que pouco iam no culto, que estavam falando isso. Não vou dizer o nome com toda certeza. Que na verdade vai chegar um tempo aonde não vai ter mais esse culto. Vai chegar um tempo aonde as pessoas vão deixar para tanto tempo depois para buscar a Deus, por último do último, que quando for buscar não vai ter mais aonde buscar. A Bíblia diz que existem 10 virgens, que 5 delas eram sensatas e 5 delas eram insensatas. Tem um momento que chega um momento onde o noivo vai vir, e essas 5 insensatas vêm pedir para essas sensatas, dizendo o seguinte, nós queremos que você compartilhe o azeite que vocês têm. E elas disseram, nós não podemos dar para vocês, porque nós vamos ficar sem. Então vocês vão comprar. E no momento que eles vão comprar, o noivo chega, as portas se fecham e não há mais tempo. Eu penso que não somente por aquilo que é os nossos valores, a nossa vida, não somente a questão de repensarmos o que realmente significa o culto para nós, mas como também, meus queridos, nós podemos avaliar que o tempo está passando e todos nós sabemos que Jesus está voltando. Eu quero, nessa noite, poder repensar com você o que é a igreja. O que realmente é a igreja? O que é a igreja para você? Porque as pessoas dizem, a igreja não está aberta. Não, mas a igreja não está aberta. A igreja é um prédio? A igreja é um culto? Não. A igreja é o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Você está vendo aqui a minha cabeça e aqui para baixo tem o meu corpo que você não está conseguindo ver todo. A igreja, ela é um corpo. E ela é um corpo vivo. Ela é um organismo vivo. Ela é o corpo de Jesus Cristo. E sendo assim, eu quero dizer uma coisa. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. Ele disse que aonde estivessem 2 ou 3, ele estaria no meio dessas pessoas. E isso não foi escrito simplesmente por causa da oração, mas está falando da presença dele. Meus amados, vamos convir. Hoje, nós como templo do Espírito Santo, nós podemos ter comunhão com Deus em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer circunstância. Simplesmente isso aqui eu posso fazer, assim como você. Eu posso adorar Ele. Eu não preciso de um cântico para adorar Ele. Eu posso adorar Ele. Você pode adorar Ele. Eu posso entrar e ter comunhão com Ele, falando com Ele através da oração. Eu posso me fortalecer espiritualmente me alimentando da palavra dEle.
Será? E com certeza, é um tempo que o Senhor está nos dando para dizer assim, olha, se você dependia somente de um culto, você precisa buscar o pão vivo, o maná vivo que desceu dos céus. Meus queridos, a palavra de Deus, todos nós temos no celular, temos no computador, temos ela fisicamente. Nós precisamos lê-la. Alguém pode dizer assim, mas pastor, tu não acha que todas essas coisas que estão sendo feitas são coisas que estão sendo feitas por Satanás? Olha, meus queridos, muitas pessoas já me perguntaram isso. E eu quero dizer que, em princípio, na verdade, a proibição que as autoridades estão fazendo não é uma perseguição para a igreja. Bom, vamos ser sinceros. Que perseguição é essa? Que está preocupada com a vida do ser humano. Só que eu entendo? Eu entendo isso até como algo que eles têm autoridade, devem fazer, é preciso fazer, por amor primeiramente aos mais velhos, por amor também a todos nós, independente da idade. A verdade é que Jesus Cristo, ele diz e dá um mandamento, está muito claro em Romanos 13, diz o seguinte, que nós devemos nos submeter às autoridades. Pastor, nós devemos nos submeter às autoridades em toda e qualquer circunstância? Não, esse mandamento é regido por um princípio. Qual princípio? O princípio que eu devo obedecer às autoridades até o ponto aonde aquilo que elas estão me mandando fazer não seja contra os mandamentos de Deus. Então vamos convir. A obediência é algo bíblico. Nós devemos obedecer às autoridades. Nós devemos viver isso e ensinar isso. O grande problema é que nós estamos vivendo no meio de uma geração extremamente egoísta, que não está acostumada a ouvir um não está acostumada a ter que seguir alguma regra. Na verdade, quando as pessoas criam regras hoje, há uma rejeição das regras. Meus amados, vamos convir. Teve um momento da vida que o homem, segundo o coração de Deus, ele teve que se esconder numa caverna. Davi ficou um tempo dentro de uma caverna para ficar vivo. Davi ficou um tempo. Nós não podemos ficar um tempo. Meus queridos, ficar dentro de casa é uma coisa, ficar dentro de casa da maneira correta é outra coisa. A palavra de Deus mostra que Deus sabe todas as coisas, que possamos ficar com gratidão, que possamos ficar tendo a visão correta que Deus está nos protegendo. As autoridades estão nos protegendo. A igreja antiga, os pais da igreja, eles na verdade não tinham tempo para ir. Eles não tinham prédio para ir. Eles se reuniram dentro de cavernas, eles se reuniram na rua, eles se reuniram de casa em casa. E vamos convir, quando o apóstolo Paulo mandava cartas, ele deixou a igreja de Éfeso, ele deixou a igreja dos Gálatas, ele deixou os Tessalonicenses sozinhos. Mas não sozinhos, ele mandou cartas, ele mandou mensageiros. Hoje nós temos aqui a oportunidade de estar pregando uma palavra, entrando dentro da sua casa, como uma palavra de Deus para socorrer e abençoar seu coração. Vamos convir. O grande problema é que esse mundo rebelde que nós vivemos faz muitas vezes as pessoas não querer obedecer uma regra de uma autoridade. Aqui na minha casa, passou aqui. Eu fiquei sabendo, conversando com uma autoridade da cidade, que 2 bairros aqui em Canoas, o Matias e o Guajuvira, a maioria das pessoas está na rua. Isso é uma falta de amor para o próximo. Isso é uma falta de amor para o próximo. Vamos obedecer. Não, mas é que eu não quero ficar dentro de casa. Mas isso aí não vai dar nada. Meus queridos, vamos convir. Vai dar. Já está dando. Já está dando. Nós precisamos, quem sabe se você tem uma saúde perfeita, você é novo, você é nova, se guarde por amor dos mais velhos. Eu não tenho mais meu pai e minha mãe, mas o teu vizinho tem. Amados, a nossa marca no Evangelho é o amor. A cruz, a mensagem da cruz é a renúncia do meu eu.
Tudo que tu gostaria que os outros fizessem para ti, faz tu para os outros, porque quem faz essas coisas cumpriu toda a lei e todos os profetas. Então, falando dessas coisas, eu até quero fazer uma menção aqui de algo assim que tem me chocado, na verdade. Eu tenho ficado impressionado com a resistência das pessoas mais velhas. É claro, já foi noticiado que o grande perigo está para os mais velhos. Há muito mais velho que está andando por aí. Estão nas praças, estão fora de casa. São resistentes, pensam que não vai dar nada. O que é isso? Meus queridos, a Bíblia diz, faz uma menção disso, falando de uma pessoa idosa, mais velha, que já não dá mais para ser repreendida, que não há mais esperança. Meus amados, eu quero, continuando essa palavra, quero entrar no contexto da palavra que lemos. A verdade é que as autoridades, então, elas estão estabelecendo uma regra que a própria palavra de Deus, em algum momento, disse o Senhor para o seu povo: entra na tua casa e fecha as portas. Entra lá no teu quarto. Bom, quando o Senhor falou isso, Ele falou que existia uma ira que iria passar. E Ele fala no versículo posterior, o 21, de Isaías 26, diz o seguinte, que a terra não mais ocultaria o sangue que nela foi derramado. Meus queridos, existe uma verdade muito clara. Existe muito pecado, existe muito sangue sendo derramado no mundo. Quando Caim matou Abel, o Senhor diz assim: o sangue de Abel, teu irmão, clama a mim por justiça. Existe muito sangue de inocente que é morto no mundo. Existe muito aborto que é feito no mundo. Existe muito aborto que é feito escondido. Existe muitas pessoas que andam na sua simplicidade de vida, que são mortas por ladrões, por assaltantes, que são mortas. Caiu a ligação aqui de novo, vai voltar, já voltou. Tem derramamentos de sangue que é feito de uma forma diferente. Ele é feito sem a pessoa saber que está derramando sangue. Vou usar um exemplo. Você sabe, eu vi um vídeo que diz, eu não tenho precisão agora, tem em torno de 150 e poucas unidades de tratamento intensivo, leitos de unidade de tratamento intensivo no Rio Grande do Sul. Então, quando a estrutura do governo, no contexto do Congresso, quando um vereador tem 10 assessores, não precisa de 10. Quando um deputado tem não sei quantos, quando um deputado federal e o senador tem não sei quantos, quando ele capitaliza um recurso violento de dinheiro e não aplica no lugar correto, quando ele ama a si próprio e não ama aqueles que são o povo que os elegeram, eu não estou querendo falar mal deles, mas estou dando um exemplo porque isso vale para muitos outros lugares. Os aumentos dos leitos para poder receber os doentes não existem. E quando uma pessoa não puder ser colocada nessa posição, ela certamente vai morrer, porque não havia recurso, porque o recurso não foi colocado no lugar certo. Então, dizendo essas coisas, eu quero dizer que há muita coisa errada que é feita no mundo. Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia deixa muito claro isso, né? Que Deus é amor. Deus é amor. A Bíblia chega a dizer que Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Deus é amor, Deus é o Pai das misericórdias, é o Deus de toda consolação. Mas Deus também é um juiz. Bom, Deus não é qualquer juiz, Ele é o juiz dos juízes. Deus não é um juiz qualquer, porque o juiz humano, ele pode ser tendencioso. Deus é um juiz que não faz acepção de pessoas. Deus é um juiz longânimo. Sabe o que significa isso? Ele é tardio em se irar. Ele é tardio, ele tarda em se irar. Aí vamos dizer assim: pastor, esse vírus, essa situação que estamos vivendo pode ser fruto da ira de Deus? Com toda a certeza. Com toda a certeza. Pastor, mas tu não disse que Deus é amor? Disse que Ele é amor,
disse que Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Eu disse que Ele é um juiz, e é um juiz justo, e disse que Ele é o juiz dos juízes, e disse que Ele é um juiz longânimo. Ele é tardio em dar às pessoas aquilo que elas merecem. A verdade, meus queridos, é que nós precisamos entender uma coisa, uma verdade plena, que este mundo tem zombado de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O ano passado, acho que foi o ano passado, depois você me ajude aqui, depois que terminar essa live, o ano passado, se eu não estou errado, numa passeata, passando na frente de uma igreja católica, eles pegaram um crucifixo e introduziram dentro do ânus de uma pessoa que era um daqueles que faziam a passeata. Isso é profanar algo. Deixa eu dizer uma coisa. O ano passado, na época do Natal, em nome da arte, o cinema que quer verba, essa nação, o que foi feito? Foi feita uma cena onde colocou Jesus Cristo como na pessoa de um gay. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Vamos convir. Existiu um tempo atrás que foi colocado agora nesse carnaval. Teve escola de samba, eu acho que do Rio de Janeiro, não tenho certeza disso, de São Paulo, Rio de Janeiro, que colocou lá um lugar onde Satanás estava vencendo Jesus. Só na ilustração. Mas isso é zombaria. Isso é zombaria. Meus queridos, Deus vai ter que aguentar até quando? Deus é um juiz dos juízes, Ele é longânimo. Existe também o pecado pessoal. Aquele pecado que o homem não quer se arrepender. Então, na longanimidade de Deus, Ele dá ao homem tempo para se arrepender. A carta de Apocalipse fala de uma mulher, né? Que Deus diz assim, eu dei tempo para ela se arrepender, mas como ela não quer se arrepender, existe um tempo onde a obstinação do coração do homem chega num nível que não há mais. Deus sabe que não há mais. A Bíblia também diz que um coração que é muitas vezes repreendido endurece a serviço. Chega um tempo que não dá mais. Aí o juízo chega. Mas ele só chega na justiça de Deus, que é longânimo. Deus deu muito tempo. E Deus tem nos dado tempo. Só que chegou um tempo aonde Deus está trazendo, com certeza, um juízo. Vamos convir. O problema do Brasil, o problema do mundo, é que o Brasil e o mundo vivem como se Deus não existisse. O problema é que cada um vive do seu jeito, da maneira que quer, não se preocupando com aquilo que é certo e errado aos olhos do Criador. O problema é o pecado sem arrependimento. Olha só, tem uma cortadinha de novo. A espada se entenda guerra. A fome se entenda seca, né? Que traz fome. A praga se entenda gafanhoto, piolho. A peste se entenda vírus. É interessante que um vírus que não se vê, dentro de todo esse mundo tecnológico, um vírus, um agir de Deus, um mover da unha de Deus, se é que eu posso falar assim, o mover traz e arrebenta o mundo. Arrebenta o mundo. Mas eu quero dizer que isso que nós estamos vivendo é o princípio das dores. É o princípio das dores. A palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, ela deixa bem claro e diz o seguinte, olha só,
ela diz assim: quando se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas isso são o princípio das dores. A palavra de Deus compara o dia de juízo, que se você nunca ouviu falar sobre isso, está marcado um dia do grande juízo de Deus. Ele vai chegar porque de Deus não se zomba. Então, quando chegar, quanto mais perto estiver de chegar esse dia de juízo, a Bíblia diz o seguinte, que Deus fará primeiro com que hajam aquelas primeiras dores que a mulher grávida está para dar à luz. Então ela tem uma contração e depois de um bom tempo ela tem outra contração. Mas na medida que as contrações forem aumentando, significa que está chegando a hora de dar à luz. A hora de dar à luz é a hora do juízo e da ira de Deus. E está chegando. Mas eu quero hoje aqui dizer que nós estamos ainda no princípio das dores. Isso é para nós hoje um sinal. Um sinal que há tempo para arrependimento. É um sinal para que nós voltemos e busquemos a Deus. Meus queridos, aqui está sempre fechando aqui o meu instrumento de apoio, né? Bom, a Bíblia diz, eu separei aqui, Lucas 21, 26, diz assim: haverá um tempo onde os homens desmaiarão de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Esse tempo das dores de parto, uma atrás da outra. Meus queridos, falando essas coisas, alguém pode dizer assim: pastor, mas isso que tu está falando é muito horrível. Ei, chega aqui. Está na hora de encarar a verdade com verdade. Alguém pode dizer para mim: ô pastor, eu estava esperando uma palavra de consolo, de cuidado, mas é a palavra. Eu não posso, eu sou pastor, eu sou pecador. Eu tenho que repensar minha vida. Eu tenho que repensar meus valores. Eu tenho que repensar o que é importante o culto para mim, o que é importante nas coisas das minhas escolhas, o que eu estou vivendo, olhar onde é que estão os meus pecados, a minha iniquidade. Meus queridos, é um tempo onde aquele que está longe de Deus tem que voltar. Deus está nos dando nesse vírus, como igreja, uma oportunidade para repensarmos nossos valores. Deus está nos dando, na situação desse vírus, nesses dias, uma oportunidade para repensarmos a nossa vida, aquilo que valorizamos e aquilo que temos desvalorizado. Meus amados, o que adianta tu ter um monte de dinheiro no banco, se tu não tem aonde gastar ele? Ei, você sabia que a Bíblia diz que quando nós morrermos, nós vamos deixar tudo? Quem sabe não é uma maneira de Deus dizer assim: pensa bem, o que tem valor. Eu quero dizendo isso. Quem sabe alguém diz assim: pastor, tu até me assustou, me apavorou. Eu não tenho como objetivo isso, porque a palavra que o Senhor me deu para trazer aqui é uma palavra que deve nos questionar. E olha só o que ela diz. Alguém pode dizer assim: o que eu devo fazer, pastor? O que nós devemos fazer? Se você pode, gostaria que você abrisse juntamente comigo no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 13. Tem uma palavra aqui que é uma instrução maravilhosa que diz respeito a tudo que eu falei até agora. Se você tem dificuldade para achar, eu já vou ler aqui. Você pode só ouvir. Olha só, vou ler bem pausadamente. 2 Crônicas 7,13. Diz assim o Senhor: se eu cerrar os céus e não houver chuva. O que significa isso? Vai ter fome na terra. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, vai ter fome na terra. É claro, vai ter seca, então não vai ter colheita, então não vai faltar comida. Ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar uma praga. Se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Ei, tem alguém que manda nos gafanhotos. Tem alguém que manda na chuva. Tem alguém que um dia inundou essa terra de água. Alguém pode dizer assim: eu não acredito nisso aí, meu. Mas tu não sabe que o vírus
que é muito menos do que isso. Com um vírus, Deus pode desequilibrar o mundo. Como é que Deus não pode ter feito isso com o poder dele? Vamos convir aqui. Se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, o povo dele, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí vem a parte boa, mas não é de qualquer jeito, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, diz o Senhor. Se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados, vamos ser realistas. Isso também diz respeito a nós. O mundo zomba de Deus, mas nós, como igreja, há muita teologia pervertida colocando o homem no centro. A verdadeira adoração, e Deus diz que busca os verdadeiros adoradores. Aliás, Jesus conversando com a samaritana, ela disse assim: olha, os nossos pais disseram que é nesse monte aqui que nós temos que adorar, mas os judeus dizem que é lá em Jerusalém. Jesus disse assim: olha, mulher, está chegando o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é nem aqui nem lá. O verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. E aqui, meus queridos, olha só, ele diz aqui que vai sarar a nossa terra. Mas como que ele vai sarar a nossa terra? Não é de qualquer jeito. Nós, como igreja, muitas vezes, num princípio religioso, começamos a servir Deus de qualquer jeito. Começamos a servir Deus como no costume, fazendo aquilo que, olha, eu sempre vou lá, né? Vamos convir a hora de orar na mesa. A nossa oração, não há gratidão nenhuma. Eu não preciso fazer, às vezes eu medito nisso, com meus próprios erros. Às vezes nós podemos fazer uma oração desse tamanho. Eu posso olhar para Deus assim: Jesus, obrigado. Isso é dar graças. Isso é dar graças. Meus queridos, nós somos a geração que já viveu na face da terra mais suprida de todas. E ainda somos capazes de murmurar. Meus amados, vamos convir, tudo aquilo que pregamos e não vivemos, há hipocrisia. Quantas coisas podem existir nas nossas vidas como povo de Deus? Quem sabe aquilo que se fala em oculto, aquilo que se espalha com a boca, aquilo que se vê num aparelho como esse, aquilo que se vê quando se está oculto no lugar fechado, aquilo que se faz às escondidas, aquilo, amados, é pecado, aquilo que se faz e aquilo que nós devemos fazer e não fizemos. Então dificilmente alguém pode dizer assim: eu não sou pecador. Quem disser isso é um louco. Nós somos pecadores, por isso que Jesus Cristo teve que vir. Eu quero, dizendo isso, eu quero dizer que essa palavra que está em 2 Crônicas 7, 13 e 14, ela diz que se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós buscarmos a face dele, e se nós nos convertermos dos nossos caminhos, sabe o que ele vai fazer? Ele vai ouvir do céu, ele vai perdoar os nossos pecados e vai sarar nossa terra. Nós somos, como igreja, a voz que pode clamar nessa terra pedindo ao Senhor que possa perdoá-la. Nós temos que tomar a posição como igreja. Mas para verdadeiramente valer, não adianta só orar, nós temos que revisar a nossa própria vida. Eu penso que Deus nos deu tempo para estarmos dentro de casa, não somente para ficarmos olhando um monte de publicações que só nos produzem ansiedade. Deus me deu um tempo para mim e para você estar dentro da sua casa para poder ler a palavra dele, para poder, quem sabe, ler um livro que fala sobre a palavra dele. Meus queridos, para poder orar e buscar a Deus, se nós ficarmos esse tempo gastando a bateria do nosso celular, simplesmente o tempo todo olhando coisas que não edificam, não há conversão,
Não há volta, não pode existir arrependimento, porque quando eu leio a palavra, quando eu busco uma instrução, de alguma forma, às vezes ela vai falar comigo, pastor, Deus não tem falado comigo. Te arrepende, ora, Ele vai falar contigo. Pastor, como Ele vai falar comigo? De qualquer forma que Ele quiser, especialmente pela palavra dEle. Eu quero dizer uma coisa, amados, voltemos para Deus. Nós como igreja, o nosso clamor, junto, nós temos orado, né? Marcamos oração às 6 da manhã, às 2 horas da tarde e às 8 horas da noite, né? Então nós temos 3 horários na semana. E agora no sábado e domingo nós temos às 6 horas da manhã dentro do conjunto dos pastores. Já oramos todos os dias 6, vamos orar sábado e domingo. A oração da semana que vem continua. É um tempo de buscar a Deus, não é um tempo de diversão. É um tempo de juntar sua família. Noé construiu uma arca e levou toda a sua família para dentro. Você como pai e mãe, te levanta nesse tempo. Não é só entretenimento. Bota essas crianças sentadas, fala da palavra para elas. Pastor, eu nunca fiz, não sei fazer. A Bíblia não diz isso, mas o preceito do mundo diz, né? Quase que uma lei do mundo diz assim, ó, a dor ensina a gemer. Se você não entender que nós temos que buscar a Deus, você não vai fazer, mesmo que você não saiba fazer direito, faça do jeito que você sabe, faça do jeito que você pode. Eu quero dizer uma coisa, meus queridos, hoje é um tempo de buscar a Deus. Quem sabe tem pessoas aqui que estão aí com a sua família ouvindo essa live. Você pode dizer assim para mim, pastor, eu na verdade, eu estou hoje, eu não estou bem. Eu não estou bem. Eu quero falar contigo agora. Você que está servindo Deus mais ou menos. Você que está servindo Deus de uma maneira que, na verdade, você mesmo tem condenação. E você que serviu Deus e caminhou com Deus um tempo e hoje está longe de Deus. Em nome de Jesus, como ministro de Deus, eu estou te convidando para voltar para o Senhor. Volta hoje, volta agora. Você que está fraco, eu vou fazer uma oração agora. E quero pedir a você que está aí na sua casa, sozinho, quem sabe que está aí na sua casa, diante da sua mãe ou diante dos seus filhos, se você puder, né, se levante. Se você quiser, você se ajoelhe. Eu vou fazer uma oração aqui agora, para que Deus possa restaurar a sua vida, restaurar a sua fé, que Deus possa levantar você de toda e qualquer fraqueza. Ele diz assim, pastor, eu pequei. Bom, você fala aí na sua oração, baixinho, fala para Deus o seu pecado. Eu vou estar orando aqui nesse momento, e Deus vai te perdoar, porque Ele é amoroso, porque Ele está dando só um sinal. Ele está querendo nos atrair, para que quando for vir aquilo que é mais sério, todos nós possamos estar posicionados, tendo a porta aberta, buscando a Deus no tempo oportuno. Você que está longe, já esteve perto e está longe, também quero convidar você para ficar de pé, ou se ajoelhar e poder clamar ao Senhor, suplicando a Ele por misericórdia. Faça isso agora, que eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero, nessa noite, Senhor, suplicar a Ti por cada homem e mulher, que de alguma forma, Senhor, tenha a sua vida prejudicada nesses dias, por causa das coisas que estão acontecendo. Tanto, Senhor, na privação da sua liberdade, dos relacionamentos, que tem, Senhor, na verdade, quem sabe também, o seu coração turbado, Senhor, com receio das coisas que estão por vir, que também possa ter, Senhor, um sentimento de culpa, por causa de um motivo de homens, de erro de homens, de igreja, de alguma forma se afastou dos teus caminhos. Eu quero orar ao Senhor nessa noite, pedindo a Ti, meu Deus, que Tu possas estar perdoando e restaurando este homem. Eu quero orar, Senhor, que Tu receba de braços abertos, como Tu disse na Tua palavra, aqueles filhos que se desviaram, que o filho pródigo, ó filho pródigo, o Teu Pai está de braços abertos para te receber. Também quero orar, Senhor, por aquele que de alguma forma, Senhor, está fraco, está abatido, está assolado pelas preocupações, das coisas, Senhor, com receio e com medo. A Tua palavra diz, Senhor, que o perfeito amor do Senhor lança fora todo medo. Eu quero pedir ao Senhor, visita esse coração, Senhor, e anima-o nessa noite.
Revigora as suas forças, tirando todo o peso da sua alma, livrando a sua alma, Senhor, dessa angústia. Eu quero pedir a Ti, Senhor, visita tal homem, tal mulher com Teu Espírito Santo. Senhor, visita também essa família que está reunida, derramando do Teu Espírito, gerando em todos junto um sentimento que aqui a oração aqui em casa vai começar por mim num dia e por outro, porque eu vou convidar, eu é que vou convidar os outros para buscar a Deus. Aviva, Jesus, aviva a Tua obra. Senhor, fortalece esse povo, levanta aqueles que caíram, aqueles que estão desanimados. Senhor, Tu és um Deus misericordioso. Eu falei nessa pregação que Tu és o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Protege esse povo da enfermidade, protege esse povo de ficar angustiado e ansiado dentro da sua casa. Pai, protege aqueles irmãos que ainda têm que sair para trabalhar. Eu quero pedir ao Senhor, envia a Tua unção e quebra o jugo, Senhor, desta enfermidade, mas de toda a enfermidade que possa estar dentro do coração, na alma, nos pensamentos, nas vontades, nas emoções, nos desejos. Eu quero pedir a Ti, supre, meu Senhor, ao coração de cada um com Teu amor. Eu quero pedir uma unção de amor sendo derramada. Aumenta a presença do Teu Espírito sobre suas vidas. Repousa sobre cada um a Tua paz, abençoando e fazendo conhecida a Tua misericórdia no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, dizendo essas coisas, eu quero dizer para você que vamos aumentar aqui a nossa capacidade de transmissão, ainda que não seja perfeito. Até o louvor que eu botei aqui pode ter ficado muito baixo, que eu acho que para botar numa sala deve ter ficado. Eu estou fazendo isso aqui da minha casa, mas eu quero dizer que todos os dias de manhã nós vamos mandar um WhatsApp como temos mandado, que é uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, uma palavra de edificação. Se você não recebe ele, você pode botar aqui num comentário, você pode botar o seu telefone e o seu WhatsApp, que nós vamos incluir você nessa lista de transmissão e você vai receber, então, todas as manhãs uma palavra de encorajamento, de edificação, uma palavra de fé. É só um áudio no WhatsApp, amém? Você faça aqui um comentário e bote ali o seu telefone. Agora, nós vamos, no tempo que estamos em casa, então, e muitos já estão em casa, todas as tardes, de segunda a sexta-feira, às tardes, às 3 horas da tarde, eu vou estar iniciando um estudo bíblico sobre o livro de Apocalipse. Todos os dias, às 3 horas da tarde, não vai ser muito longo, né, para não ser muito puxado, uma meia hora de estudo só, não vai passar disso, tá? Não vai passar de meia hora. Então, nós vamos começar a estudar o livro de Apocalipse às 3 horas da tarde, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Nós vamos fazer isso versículo por versículo, bem esmiuçado, porque temos que conhecer o que está por vir. Falando também isso, à noite, ao longo de... Houve uma pequena queda aqui de novo, voltamos. Eu coloquei e criei um grupo na segunda de manhã, segunda de tarde e segunda de noite. Então, o estudo da manhã, a oração da manhã é 6 horas da manhã. Depois disso, você que mandar o telefone vai receber um WhatsApp, né, de uma mensagem, então, de um áudio. Às 2 horas da tarde tem oração. Então, você vai ouvir, caiu de novo aqui, você vai ouvir uma pregação, que não vai ser só minha, vai ser de outros irmãos também. Você vai estar ouvindo uma pregação a respeito da palavra de Deus, segundo aquilo que Deus direcionar o pregador. Então, a Igreja Família da Fé quer, de alguma forma, abençoar você. Nós precisamos falar a verdade, precisamos buscar a Deus, temos que usar esse tempo, temos que nos dar as mãos, ainda que estejamos distantes. E falando essas coisas, convidando você então para buscar a Deus, para se arrepender, para repensar seus caminhos, para orar, para se humilhar, para buscar a face de Deus, assim como todos nós devemos fazer para que o Senhor nos livre desse mal e nos fortaleça na sua presença. Nós vamos encerrar aqui essa live, agradecendo por você ter estado conosco até aqui. Se você gostou, curta, compartilhe, tenha a liberdade de mandar para outras pessoas. Você que está aqui na página, curta e busque lá a parte, conforme você pode saber, melhor do que eu, e bota lá para seguir. Então, de tarde, o estudo bíblico que vai ser feito numa live.
Então, eu vou dar o estudo e você vai poder fazer perguntas aqui ou conversar comigo, com mais outros irmãos que vão estar participando. Então, você vai poder estar tendo a possibilidade de conversarmos juntos. Então, a live começa às 3 horas da tarde e ela pode se estender mais tempo, depois da meia hora, conforme o interesse de alguns ficar conversando, aonde todo mundo está vendo a conversa. Então, de segunda a sexta, a partir de amanhã, iniciamos o estudo do livro de Apocalipse. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fica na paz do Senhor Jesus.